Podcast do Transporte. De volta ao nosso podcast do Transporte, depois de 2 anos talvez, não foi na Arena NTP, que nós conversamos com Daniel Orlando do Ministério das Cidades, que ocupa uma área muito interessante. Vamos lá, começa do começo, fala da sua área e eu quero saber como é que foi sua apresentação hoje. Bom, muito obrigada pela participação. Eu estou como diretora do Departamento de Regulação da Mobilidade e Trânsito Urbano, que é um dos departamentos da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. A gente tem atuado para a promoção da melhoria, da mobilidade urbana com sustentabilidade. Certo. E aí, como é que foi essa apresentação que você fez hoje? Falou especificamente sobre eletrificação, né? Isso, foi um painel sobre eletrificação, trazendo a pauta da descarbonização do transporte público coletivo, mas com uma abordagem de inclusão e trazendo também as abordagens de gênero e antirracista. Tá certo. Antes de entrar na abordagem de gênero, a regulação está virando a bola da vez, né? Depois do marco regulatório, agora é hora, como está escrito lá, do governo começar a propor padrões, patamares. Passa pela sua área, é uma curiosidade, assim, estou perguntando de improviso, tá? Passa, como departamento de regulação, Pois no próprio nome. Foi uma provocação. Isso mesmo. Então, assim, o marco legal está, sob a nossa competência do departamento e os seus desdobramentos também, A lei por si só, ela não vai alterar a realidade, a gente precisa atuar em várias frentes, os parâmetros nacionais de referência para desempenho, qualidade do transporte público que o marco legal traz, a questão também da transparência de dados, equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, enfim, recursos para investimento, para custeio também do transporte público. Então, tudo isso está aí no nosso desafio para construir de forma colaborativa, com todo o setor da mobilidade urbana. Sobre isso, vamos esticar um pouquinho algumas perguntas. A NTU saiu com um manifesto convocando os eventuais candidatos a que se comprometam com o transporte, com a viabilidade do transporte, com a sustentabilidade do transporte. E propuseram pendurar em cada um dos ministérios a área específica da gratuidade, saúde, educação e área social. Eu perguntei para o Marcos Daniel, ele falou, estamos digerindo, E eu vou fazer a mesma pergunta, como é que chegou até você? Então, a gente tem conversado, inclusive com diversos setores, entender também como é que é esse custeio desses outros programas. A gente tem exemplos aí, de fundos para a saúde, educação, e de que forma a gente pode se apropriar desses desenhos, espelhar, para a construção possível de um Fundo Nacional de Transporte Público. Mas isso é uma ideia que a gente também, Marcos falou, já antecipou, digerindo, para que a gente possa desenhar um programa ao longo desse semestre e discutir, logicamente, com o setor, e com o próximo ciclo de governo também, de como vamos colocar isso em prática. Parece criativo, na medida em que o marco não permite o financiamento, foi vetado, não permite o financiamento a subsídio direto, atuar pelos programas, parece uma solução justa e criativa? Sim, a gente teve alguns vetos na sanção, mas acho que o marco ele deixou a possibilidade de criarmos essas alternativas por meio de programas. Então, o que nós estamos trabalhando nesse momento é isso, fazer um desenho desse programa, sensibilizar todas as áreas envolvidas, não só o Ministério das Cidades, mas a gente precisa articular com outros setores, enfim, fazenda, planejamento, com essas outras políticas sociais, entender que a política de mobilidade ela possibilita acesso às oportunidades, acesso a uma gama de serviços para pessoas mais vulnerabilizadas, inclusive, que a gente precisaria ter um apoio também desses outros recursos aportados em outras políticas sociais. O texto aponta, parece que assim, Bolsa Família já significa uma gratuidade custeada pelo Bolsa Família. Isso é uma proposta da NTU, Da que inclusive NTU, coloca exatamente. no programa Transporte Exatamente. para Todos. São possibilidades aventadas. Sim. O setor está bem propositivo, nós estamos acolhendo e tentando formular aí a melhor opção para prosseguirmos e melhorar realmente a qualidade do transporte público coletivo. Desde sempre, quando a gente falava em marco regulatório, a pergunta que eu fazia e que gerava um levantar de sobrancelha é assim, ok, estamos pendurando na conta do governo algumas dezenas de bilhões de reais que não são nem um custo absurdo, pelo contrário, é um investimento na qualidade.
Por falar em investimento na qualidade, como isso afeta as pessoas mais vulneráveis e como isso afeta a mulher? Então, nós estamos, inclusive, iniciando essa temática, o desenvolvimento de uma iniciativa, né, com cooperação entre Brasil e Alemanha, um projeto que se chama Transição Justa na Mobilidade Urbana, que codenominamos de Vamos Juntas, né, e que estamos desenvolvendo exatamente iniciativas para entender, primeiro, a necessidade das mulheres. Foi apontado, inclusive, no painel hoje de manhã, que Salvador tem 65% das mulheres transportadas. Belo Horizonte, 60% dos usuários são mulheres. Então, a gente precisa entender o que esse público precisa, as suas necessidades. Entendemos que, às vezes, são necessidades de viagens múltiplas, não somente casa-trabalho, né, mas levar um filho a um atendimento, levar o filho à escola, ou como um dos papéis de cuidadora também, né, acessar os serviços, né, de saúde e educação. Então, são usuárias que têm necessidades diferenciadas, né, que a gente precisa entender, e também como é que a gente inclui as mulheres, não só como usuárias do sistema de transporte público, mas também na cadeia produtiva, trazer essas mulheres para o setor, né, com geração de emprego, oportunidade, renda para as mulheres. Então, mulheres que estejam operando no transporte público, na gestão do transporte público, no planejamento, em tomada de decisão. A gente sabe que é um setor ainda muito masculinizado e que já estão tendo algumas iniciativas, por exemplo, de operadoras ofertando cargos para mulheres motoristas, né? A gente também tem algumas questões sobre assédio no transporte público coletivo, como é que a gente pode trabalhar isso por meio de aplicativos, né? Já existem algumas iniciativas, como é que a gente escala isso para dar mais segurança, né? Não só falar da segurança viária no transporte público, mas da segurança pública, né? Que essas mulheres tenham mais segurança em utilizar o transporte público. Esteve aqui agora há pouco, nesse mesmo lugar, a Luana Fleck, da Aviação Ouro e Prata, que está capitaneando um movimento para sensibilizar, para divulgar a necessidade da mulher no transporte. E aí, em toda a cadeia, né? Ela fala que você vai numa oficina de uma empresa, você não encontra mulheres. E eu estava lembrando que os cursos profissionalizantes estão aí, estão formando. Será que é porque o transporte não é uma opção na cabeça da mulher? Ou ela fala, eu não vou me meter nessa cumbuca? Então, acho que a gente tem que entender por que as mulheres não estão chegando no setor, né? Eu participei de um evento e um operador comentou uma vez, eu abro vaga para as mulheres, mas elas não aparecem. Então, assim, não aparecem por quê? Porque não tem uma estrutura de apoio. Muitas dessas mulheres são mães solo, precisam se dedicar para trazer renda para sua família e elas precisam de rede de apoio. Preciso deixar meu filho em algum lugar, numa creche, para eu trabalhar e trazer um sustento para a minha família. Então, acho que a gente precisa entender isso para trazer a mulher realmente. Eu acho que não tem a questão da capacitação, treinamento, mas eu acho que a rede de apoio, a gente ainda precisa internalizar isso e entender para trazer realmente essas pessoas, incluí-las no mercado de trabalho. Ou seja, o benefício de uma empresa altamente masculina, que prevê churrasco e futebol, precisa incluir creche no seu cardápio de benefícios. Isso, né? Exatamente. E a profissionalização das mulheres, ela tem andado... para ela chegar com uma qualificação razoável, já existe esse degrau? Já existe esse passo? Não, a gente identifica algumas iniciativas em algumas cidades, né, em alguns operadores, por meio desse projeto que eu comentei no início, Transição Justa na Mobilidade, Vamos Juntas, né? A gente identifica necessidade de articulação com alguns setores. A gente tem, por exemplo, hoje a Escola do Transporte na CNT, então a gente já está começando algumas articulações com o Senai, Senat, de que forma a gente pode ampliar, né, e ganhar escala também para que a gente produza essa transformação na sociedade. Bacana, então seriam parcerias que poderiam trazer cursos nesse nível, com o profissionalismo de SESC, Senat e em todo o país. Isso, seria muito bom. Estamos trabalhando para estreitarmos essas articulações. Com certeza, já é um brilho no olho, né? Isso. Muito obrigado, Daniele. Você vai receber uma revista da NTP, Bom. Que foi lançada agora. A NTP vai fazer 50 anos. No ano que vem, a revista não é tão antiga, tem um pouco menos, mas já tem 150 edições. E a gente convoca, o editor é o Pelege, do podcast Transporte, mas eu faço pedido em nome dele. Falta, por exemplo, órgãos do governo nas várias instâncias descreverem as suas experiências,
que estão fazendo, artigos mesmo, que possam servir de divulgação para o meio todo. Isso aí fica um patrimônio, porque o Pelé tem esse costume, cada vez que sai alguma novidade, ele fala, ok, novidade. O volume 65 da revista da NTP de 1993 tem aqui o artigo de fulano que já previa e tal. É conhecimento acumulado, é conhecimento para o mercado que é muito necessário. Bom, primeiramente agradeço pela edição aqui da revista, já conheço a revista há um tempo, realmente traz assuntos bastante atualizados, né? Inovações também do setor, teve a premiação também, né? Aqui ao longo da feira, eu vi que está aqui discorrido aqui as temáticas, né? E os premiados também. E é isso, acho que a gente tem que comunicar mais as ações também, né? Institucionais, para que chegue, né, essas experiências, a gente compartilhe também a quem precisa chegar essa informação. Muito bem. Daniele, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre um prazer recebê-la. Bom. Podcast do Transporte.